Bom dia, queridos. Nessa quarta aula, né, do terceiro bimestre de Física, ainda continuando com o tema de termologia, hoje a gente vai dar uma olhada em calor latente, ok? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem um gelo, né, cubos de gelo a 0 graus Celsius, tá? E a temperatura do ambiente ela permanece a mesma até que todo o gelo tenha derretido, tá? Só a partir daí é que a temperatura da água começa a aumentar, se a gente continuar fornecendo calor. Então eu tenho cubos de gelo, eu estou aquecendo eles, né? Enquanto esse gelo está sendo derretido, a temperatura permanece a mesma, né? A partir do momento em que esse gelo derreteu, se eu continuar fornecendo calor, aí sim a temperatura daquela água, né, do gelo derretido, que agora já está no estado líquido, ele vai a temperatura vai continuar a aumentar. Quanto maior for a massa de uma substância, né, obviamente eu vou precisar de mais quantidade de energia para mudar o estado daquela daquela substância. Por exemplo, se eu esquentar um copo d'água, eu vou precisar de tanta quantidade de calor, né, de energia. Se for 1 litro de água, eu vou precisar de maior quantidade de energia, ok? Então, essa quantidade, né, necessária para fazer a substância mudar de um estado para o outro, a gente chama de calor latente. E esse calor, ele pode ser um calor de fusão, né, para resfriar, para virar gelo, ou para um calor de evaporação, né, de vaporização, que é o ponto de ebulição da substância. E aí, no Sistema Internacional de Medidas, o calor latente, né, ele é usado, ele é expressado, né, a unidade de medida dele é o caloria por grama, tá? A gente chama essa quantidade de calor de Q. Então, Q, que é a quantidade de calor, necessária para fazer uma substância mudar de um estado, depende da massa, certo? E do calor latente dessa substância. E ele pode ser calculado através de uma fórmula. Vamos ver no próximo slide qual é essa fórmula. Bom, a fórmula está aí, né? A fórmula do calor, da quantidade de energia, né, necessária, ela é calculada através dessa fórmula, que é o produto da massa da substância pelo calor latente dessa substância, tá? Então, Q, que é a quantidade de energia, é igual a M, que é a massa, vezes L, onde L é o calor latente. Bom, junto com o slide vai a lista de exercício dessa aula 4. Façam os exercícios. Quem tiver com lista atrasada, por favor, façam as listas, façam as aulas, porque para depois não acumular a matéria, porque vocês vão ver que uma coisa depende da outra, tá? Então, se você se perder em algum ponto lá no começo, depois para recuperar vai ficar mais complicado, ok? Fora isso, tenham um bom dia, tenham um bom fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima.